No futebol, a linha entre o sucesso e o fracasso é fina, quase invisível. E hoje vamos relembrar jogadores que saíram do céu ao inferno, em uma velocidade impressionante, craques que brilharam intensamente e caíram tão rápido quanto subiram. Fica comigo e acompanhe junto. A história de Alexandre Pato é marcada por picos altíssimos e quedas muito rápidas, e cada clube revela um capítulo dessa montanha russa. Ele começou no Internacional, onde explodiu de forma instantânea, ainda muito jovem, mostrou uma maturidade absurda para a idade, marcou gols decisivos e virou manchete no mundo inteiro. O talento era tão escancarado que parecia questão de tempo até virar um dos melhores do planeta. Foi aí que veio a transferência para o Milan, seu auge europeu. No início, Pato encantou a Itália. Velocidade, drible, gols importantes e aquele estilo leve que fazia tudo parecer simples. Mas junto com o brilho, vieram as lesões. Elas começaram a aparecer uma atrás da outra e minaram sua sequência, tirando ritmo, confiança e espaço no time. Depois, o retorno ao Brasil. Agora no Corinthians, a expectativa era enorme e a cobrança também. Pato até teve bons momentos, mas não conseguiu se firmar como protagonista. A relação com a torcida nunca engrenou e o famoso pênalti perdido contra o Grêmio marcou sua passagem de forma negativa. Do Corinthians, seguiu para o São Paulo, onde viveu uma fase mais leve, sem tanta pressão, conseguiu jogar melhor e encontrou parte da confiança e teve atuações sólidas, mas ainda longe do que se esperava daquele fenômeno dos tempos de Milan. Depois veio o Chelsea, mas a passagem foi praticamente simbólica, poucos jogos, pouco impacto e novamente a sensação de que o físico não deixava o talento aparecer. No Villarreal, mais do mesmo, início promissor, alguns gols, mas nada que sustentasse uma temporada inteira, acabou saindo rápido. O retorno ao Brasil, novamente pelo São Paulo, foi uma tentativa de recomeçar. Pato mostrou flashes do velho talento, mas a irregularidade continuou falando mais alto, momentos bons, outros apagados, e nenhuma sequência longa para consolidar um renascimento. As passagens mais recentes, Tianjin Quanjian, Orlando City e o retorno ao São Paulo em 2023, mostraram um Pato já longe das ambições de um craque mundial, ainda com a técnica intacta, mas sem intensidade, sem explosão e distante daquele jogador que um dia encantou o planeta. Dele Alli surgiu no MK Dons como um meio-campista diferente, alto, técnico, agressivo e maduro demais para a idade. Foi ali que chamou a atenção do Tottenham, que apostou no garoto de apenas 19 anos, e a aposta virou ouro. No Tottenham, dele viveu seu auge. Em pouco tempo, tornou-se titular absoluto, formou uma dupla letal com Harry Kane e virou um dos jovens mais valiosos da Europa. Entre 2016 e 2018, ele parecia destinado a ser um dos melhores do mundo. Gols, assistências, grande presença ofensiva e uma confiança absurda. Era o símbolo da nova geração inglesa. Mas foi justamente ali que a queda começou. Mudanças de treinadores, perda de intensidade, críticas internas e a famosa cobrança de Mourinho, que dizia que ele tinha talento enorme, mas precisava de mais disciplina. A relação se desgastou e o rendimento despencou. Buscando um recomeço, dele foi para o Everton, mas nunca conseguiu se firmar. Lesões, falta de ritmo e problemas extracampo impediram qualquer recuperação. A ida para o Besiktas, na Turquia, seria uma chance de renascer, mas novamente nada aconteceu. Pouco tempo, baixo desempenho e mais dúvidas sobre seu futuro. Só então o mundo descobriu o que realmente acontecia. Dele lutava há anos contra traumas, ansiedade e uma saúde mental profundamente abalada, batalhas que ninguém via, mas que consumiam seu futebol. De uma das maiores promessas da Inglaterra, a um jogador esquecido em poucos anos. Do auge da Premier League a empréstimos, críticas e incertezas. Do céu ao inferno, rápido demais. Hoje, Dele Alli tenta reconstruir não só a carreira, mas a própria vida, e sua trajetória serve como lembrete de que nem sempre o maior inimigo de um jogador está dentro de campo. Mario Balotelli sempre foi sinônimo de talento puro, desde muito jovem. O atacante italiano chamava a atenção pelo físico, pela técnica acima da média e pela personalidade marcante. No Inter de Milão, surgiu como uma joia rara. No Manchester City, viveu talvez o auge. Gols decisivos, título da Premier League e momentos icônicos que marcaram o futebol mundial. Balotelli tinha tudo para dominar a Europa por uma década. Mas, ao mesmo tempo em que brilhava, sua carreira começava a desmoronar nos bastidores. Problemas disciplinares, comportamentos explosivos e conflitos com treinadores e companheiros viraram rotina. O jogador que parecia destinado a ser um dos maiores do mundo começou a perder espaço, primeiro na Itália, depois na Inglaterra, até virar alvo de críticas e piadas. No Milan, ainda mostrou lampejos do craque que poderia ter sido, mas não sustentou a evolução. No Liverpool, a pressão foi enorme e o futebol desapareceu. Balotelli passou a ser visto mais pelas manchetes polêmicas do que pelos gols. Frustrou clubes, decepcionou torcedores e, pouco a pouco, deixou de ser protagonista para se tornar uma incógnita. Da promessa de ouro ao símbolo de desperdício de talento, Balotelli é um dos maiores exemplos de como o futebol pode levar alguém ao topo e derrubá-lo com a mesma velocidade. Entre genialidade e caos, ele viveu os dois extremos. Um jogador que tinha tudo para ser lenda, mas que acabou se perdendo no próprio caminho. José Rodrigues é um daqueles nomes que o futebol promete ao mundo, mas a vida cobra caro. Revelado pelo Real Madrid, tratado como joia da base merengue, ele surgiu com
pinta de estrela, velocidade, drible curto, gol, personalidade, tudo apontava para um futuro brilhante. A imprensa espanhola não hesitava. José seria o próximo grande atacante formado em Valdebebas. Por um momento, ele realmente tocou o céu, marcou gols importantes, encantou quando entrou no time principal e conquistou títulos ao lado de Cristiano Ronaldo, Modric e companhia. Mas o que parecia o início de uma carreira gigante, virou o começo de uma queda difícil de explicar. A grave lesão no joelho, uma ruptura de ligamento, foi o ponto de virada. A partir dali, José nunca mais conseguiu reencontrar o mesmo ritmo. As oportunidades diminuíram, as críticas aumentaram e as polêmicas fora de campo começaram a pesar mais do que o futebol dentro das quatro linhas. Passou por PSG, Betis, Stoke City, Las Palmas, mas em nenhum clube conseguiu voltar a ser o José que o mundo imaginou. A sensação sempre era a mesma. Talento tinha, mas faltava foco, sequência e, muitas vezes, instabilidade emocional. E a passagem dele pelo Brasil também virou parte dessa narrativa turbulenta. No Coritiba, José chegou com expectativa. Afinal, um ex-Real Madrid sempre chama a atenção. Porém, novamente, não engrenou, participou pouco, teve dificuldades físicas e deixou a sensação de que poderia entregar mais. A torcida esperava um lampejo, um gol decisivo, alguma prova de que ainda existia magia ali, mas isso nunca aconteceu. Assim, José Rodrigues viveu o roteiro clássico de quem foi do céu ao inferno muito rápido. De promessa mundial a personagem marcado pela frustração, um atacante que tinha tudo para brilhar, mas que viu o destino escapar entre lesões, escolhas ruins e instabilidade. Felipe Coutinho já foi considerado uma das maiores joias do futebol brasileiro, garoto habilidoso, driblador, dono de uma visão de jogo rara. Ele surgiu com o status de novo craque ainda no Vasco, despertando o interesse de gigantes da Europa antes mesmo de completar a maioridade. O início da ascensão veio cedo, Internazionale, empréstimo ao espanhol, até finalmente encontrar seu auge no Liverpool. Ali, Coutinho viveu o céu, foi o maestro do time, ídolo da torcida, protagonista da Premier League e um dos jogadores mais valiosos do mundo. Seus chutes colocados, seus passes e sua capacidade de decidir jogos o elevaram a patamar de estrela mundial. Em 2018, veio a transferência que mudaria tudo. Barcelona pagou uma das maiores cifras da história para contratá-lo. Era o passo que parecia definitivo rumo ao topo, mas, na prática, foi o início do declínio. No Barça, Coutinho nunca conseguiu se adaptar ao estilo de jogo, perdeu espaço, virou alvo de críticas e se tornou símbolo de uma das piores gestões do clube. De protagonista, passou a coadjuvante. O empréstimo ao Bayern de Munique trouxe um breve respiro, inclusive com um famoso jogo em que marcou 2 gols contra o próprio Barcelona, mas não o suficiente para recuperá-lo. Depois disso, sua carreira entrou em queda livre. Lesões, irregularidade, perda de confiança e falta de sequência transformaram um dos meias mais temidos do mundo em um jogador constantemente questionado. A ida ao Aston Villa tentou abrir um novo capítulo, mas novamente as lesões e a oscilação o impediram de retomar o nível. A partir dali, Coutinho passou a viver do que foi seu passado, um talento inegável, mas marcado por decisões equivocadas e momentos que nunca mais se repetiram. E então, em meio ao turbilhão, surgiu o capítulo mais emocional da sua carreira, a volta ao Vasco, o clube que o revelou, que viu seu primeiro drible, seu primeiro passe decisivo e seu início como joia. Abriu as portas novamente, a torcida recebeu Coutinho como um filho que retorna para casa, com carinho, esperança e, ao mesmo tempo, com a curiosidade de saber se ainda havia algo daquele talento brilhante. Hoje, Felipe Coutinho simboliza a clássica história do céu ao inferno, um jogador que atingiu o auge do futebol mundial, mas viu tudo desmoronar em poucos anos, deixando a pergunta que sempre acompanha grandes promessas que não se consolidam por completo. O que poderia ter sido? E assim a gente fecha mais um episódio sobre jogadores que foram do céu ao inferno em uma velocidade absurda. Histórias que mostram como o futebol é imprevisível, cruel e, ao mesmo tempo, fascinante. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e comenta qual outro jogador merece aparecer por aqui. Valeu por acompanhar e até o próximo vídeo. Fui!